De assunto agora, a Janaína está esperando para falar conosco aqui, então eu já vou acioná-la. Os ministros do Supremo Tribunal Federal veem como mínimas as chances de avanço no Congresso sobre aquela proposta que pretende alterar a lei da ficha limpa, diminuir a punição, inclusive, por inelegibilidade de 8 para 2 anos. É uma das principais e que poderia beneficiar, neste caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos trazer, então, os detalhes aqui para a gente, Jana? Bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Evandro. Pois é, até porque, Evandro, se uma proposta dessa passar pelo Congresso, provavelmente vai ser alvo de judicialização e aí esse assunto vai acabar parando aqui no Supremo Tribunal Federal. O que tem se falado aqui no STF é que essa proposta do Congresso, do deputado Bibo Nunes, do PL, que está exatamente na Comissão de Constituição e Justiça, então mudando aí, como você disse, diminuindo o prazo de inelegibilidade de 8 para 2 anos, no caso de crimes aí de abuso de poder econômico ou político, ou uso indevido dos meios de comunicação, é o que a proposta prevê. Se isso também for aprovado no Congresso, aqui no STF tem se falado que essa proposta ela viola a Constituição, porque viola o princípio da proporcionalidade, viola direitos fundamentais. Esses crimes dos quais essa proposta prevê a redução aí do período de inelegibilidade são exatamente os crimes dos quais Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, foi condenado no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, e está inelegível até 2030. Além disso, além de uma eventual ali possibilidade mesmo de judicialização, caso isso seja aprovado no Congresso, ainda tem a questão do retroativo, Se essa proposta começar para ela passar a valer para anos anteriores, isso também precisaria do aval aí da Justiça, do STF, também do Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa proposta, como eu disse, está na CCJ, é de autoria do deputado federal Bibo Nunes, do PL. Agora, Evandro, esse assunto ele deve ser discutido pessoalmente entre o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o presidente da Câmara dos Deputados, presidente Hugo Mota, em uma agenda que os dois estão tentando ali articular ou mesmo conversar por telefone, mas os dois devem tratar desse assunto e de outros assuntos também que envolvem aí o Legislativo e o Judiciário. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você. Muitos dizem também que há uma incoerência, em boa parte dos políticos que lá atrás defendeu a ficha limpa e que no momento que é exposto a ela, aí pede uma mudança ou uma redução. Isso está acontecendo, por exemplo, com o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse momento em que ele está inelegível depois daquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu quero saber de vocês como é que vocês avaliam essa análise que é trazida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal de que é muito difícil se alterar essa lei. Ontem nós questionamos o senador Carlos Portinho sobre essa situação, até porque ele é o líder hoje do PL no Senado, que tem uma bancada gigantesca no Congresso Nacional, e ele menciona que ele, por exemplo, é favorável à lei da ficha limpa como está e que lá atrás a defendeu da maneira como foi votada e que ela veio a partir de um clamor popular diante dos escândalos de corrupção que provocaram, então, depois esse movimento para que esses parlamentares ou esses governantes que de alguma forma fossem condenados não retornassem tão cedo ao poder. E agora, Alan Gani? Porque também há um argumento do Supremo Tribunal Federal, pessoal, de que se houver a percepção de que o movimento acontece para livrar Jair Bolsonaro e permitir que ele concorra mais rapidamente a um processo eleitoral, isso aí poderia ser um desvio de finalidade, que também pararia, no fim das contas, no STF. Lá atrás, a ideia era muito boa, da ficha limpa. O Brasil vivia um grande escândalo de corrupção que contaminou toda a nação, todo o meio político, Poder Executivo, Congresso Nacional. Só que hoje a gente percebe que ela não é adotada de maneira com isonomia. Por quê? Por quê? Porque a gente percebe vários políticos lá de trás, envolvidos na Lava Jato, condenados por corrupção, que voltaram aí à cena política, parafraseando o vice-presidente da República, voltaram à cena do crime. Enquanto o Jair Bolsonaro, que numa decisão bastante controversa, dando ali
uma opinião em relação a urnas, convocou embaixadores, né? Foi acusado de uso impróprio dos meios de comunicação e abuso de poder político e econômico, sendo que não ficou claro o favorecimento a ele no processo eleitoral. Então eu vejo que não há mais uma isonomia. A gente vê políticos que foram condenados por corrupção, com uma materialidade do crime e que estão aí na vida política, enquanto outros, numa decisão muito frágil, muito questionável por juristas muito sérios, estão inelegíveis. Do jeito que está, a lei tem que ser igual para todo mundo.